Nesse vídeo eu vou te explicar o que é essa agregação de funções, como ela funciona na prática e por que ela é uma chave de oportunidades nas licitações. Na agregação de funções, temos a necessidade de praticamente duplicar a quantidade de pessoas que atuam em licitações. Isso porque a nova lei de licitação cria novos papéis a serem desempenhados que não existiam na legislação anterior. Então, já dá um like, segue o canal para não perder nenhum conteúdo do que a gente está conversando. A segregação de funções é um princípio estabelecido na nova lei de licitação, na Lei 14.133, no qual se define que o processo licitatório precisa ser dividido entre órgãos e agentes e setores diferentes. Não é possível que uma única pessoa conduza o procedimento licitatório desde o início até o final. Primeiro, a segregação de funções tem como finalidade garantir uma maior lisura do processo licitatório, né? Na teoria, pelo menos, é mais fácil corromper um agente do que corromper uma quantidade muito grande de agentes. Então, por quanto mais pessoas o procedimento licitatório transitar, teoricamente, maior o controle, maior a dificuldade de fraudes nesse procedimento. Além disso, se facilita a especialização na execução do objeto contratual. Então, eu tenho ali o setor demandante, normalmente as secretarias municipais, responsáveis pela elaboração do estudo técnico preliminar, gerando qualidade no detalhamento desse objeto que vai ser contratado, por exemplo. Enquanto que eu tenho um setor de licitação que se preocupa com a elaboração dos termos de referência, com a pesquisa e cotação de preço, enfim, a ideia é de que cada etapa do processo licitatório é atribuída a setores e agentes distintos, gerando maior transparência, redução de irregularidades e controle. Dentro desse contexto, o que a gente vê é que, na prática, as prefeituras utilizam uma única pessoa executando tudo, né? Então, das duas, uma. Ou a secretaria faz o termo de referência, que hoje é um termo de referência um pouquinho capenga, porque a secretaria não tem essa responsabilidade na licitação efetivamente, né? Ela entende muito da execução do objeto que ela precisa, mas não do processo licitatório. Então, ela faz uma pesquisa de preço, um termo de referência, manda tudo isso pronto para ser consertado por uma única pessoa que vai montar o edital e já vai licitar. Ou, às vezes, a secretaria não faz nada, né? Pede de boca, e-mail, e o setor de licitação entrega isso a alguém que faz tudo, TR, pesquisa de preço, e manda para o pregoeiro minutar o edital e ele mesmo licitar. Na prática, essa estrutura não tem dado certo, primeiro, porque a qualificação do objeto fica ruim. Então, a secretaria recebe o objeto e não fica satisfeito com aquilo que ela recebeu. Então, é muito comum a secretaria dizer, pedi aqui um copo, olha para a porcaria do copo que o pessoal me mandou. Então, na verdade, a qualidade do objeto é responsabilidade do demandante e não do setor de licitação. É responsabilidade do setor de licitação se a gente tiver um problema, por exemplo, no processo licitatório foi suspenso, atrasou o andamento, né? Teve uma irregularidade, anulou a licitação. Isso é responsabilidade do setor de licitação. Mas a responsabilidade pela qualidade técnica, pelo detalhamento técnico do item demandado, é de quem demandou. Então, na hora que eu começo a dividir as atividades, a qualidade melhora. Nas câmaras municipais, a situação é similar, né? Você vê ali, normalmente você tem cada gabinete almoxarifado pedindo como quem pede a Deus, sem definir quantidade, sem estabelecer nada. E você entrega a uma diretoria, um setor de licitação, a responsabilidade por tudo. E normalmente isso fica nas mãos de uma única pessoa. Então, a estrutura é de que nós precisaríamos agora dividir a atividade do procedimento licitatório. Então, nós teremos alguém que vai elaborar o estudo técnico preliminar, normalmente dentro da estrutura do setor e órgão demandante. Precisaremos de alguém para fazer a pesquisa de preço, uma cotação, com planilhamento, com mapa de preço. Precisaremos de termos de referência a serem elaborados por pessoas diversas e depois a minuta do edital e do contrato, que, a princípio, não deve ser feita pelo pregoeiro, tá? O edital e o contrato, a princípio, não deve ser feito pelo pregoeiro, porque dentro daquela ideia de metaprocesso do Tribunal de Contas da União, quem atua na fase preparatória não deve atuar na fase externa do procedimento licitatório. Isso gera oportunidade, porque, como eu lhe disse, os órgãos públicos passam a ter necessidade
de mais pessoas qualificadas em licitação. Normalmente, tudo fica nas mãos de uma única pessoa, qualificada para executar tudo, e agora eu precisarei que essa atividade seja dividida entre pessoas diferentes. Então, eu preciso de alguém responsável pela elaboração do termo de referência, alguém responsável pela elaboração do ETP, alguém para minutar os editais, alguém para consolidar os planos de contratação anual, por exemplo. Então, nasce a necessidade de criação de novas estruturas que não existiam e não existem na maioria dos órgãos públicos quando você pensa em âmbito municipal, estadual, e que isso vai precisar ser criado ao longo desse período para que se consiga atender às exigências dos órgãos de controle no que tange à segregação de funções. Então, na prática, a demanda por profissionais qualificados cresce com a exigência de segregação de funções. E, obviamente, essa demanda crescendo gera um espaço e uma oportunidade no mercado de trabalho para aqueles que estão qualificados e especializados efetivamente na área. É isso. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar o seu like e seguir o canal para não perder as dicas que eu coloco aqui para vocês.